A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Quando é que o Chalamet vai ganhar? Foi uma pergunta que tu colocaste. Vai ganhar um dia, eu acho que vai ganhar. Sim, acho que vai ganhar um dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o melhor dos programas de rádio, com Maria Ramos Silva, com o Bruno Vieira Amaral e com o Pedro Buxeri Mendes. É a análise semanal às coisas da cultura popular, e se na semana passada fizemos aqui as nossas apostas para os Oscars, esta semana vamos avaliar o resultado final. Talvez ainda seja notícia para alguns, temos que ter sempre isso em consideração. Vitória nos Oscars para Batalha Atrás de Batalha, ganhou 6 prémios, incluindo o de melhor filme. Pecadores levou 4, Valor Sentimental foi o melhor filme internacional, e tanto Marty Supreme como O Agente Secreto saíram de mãos a abanar. Além de tudo isto, aconteceu mais nos Oscars e também à volta dos Oscars, e é sobre tudo isso que vamos falar. Bruno Vieira Amaral, vamos começar por ti, porque Merecido. Foste muito impetuoso a avançar com a primeira proposta aqui de tópico a analisar. Sim. Ao lançares o nome de Paul Thomas Anderson como... Posso citar-te? Podes citar, mas alerto já que eu vou reformular a questão. Afinal não era bem isso. Então não posso citar. Não, tu chegaste à frente se calhar um pouco entusiasmado dizendo... Era para discutir isso. Ou seja, se Paul Thomas Anderson... É o Eram maior. Não era uma afirmação. Se ele é o maior realizador americano com menos de 65. Também gostei Pronto, foi aqui para pôr aqui uma barreira. Claro. Que se fosse dos vivos. Que idade tem o Paul Thomas Anderson? Tem 54. E o Quentin Tarantino? Também está abaixo. Eu tenho aqui, eu preparo as coisas. Isto leva mais de 3 horas todas as semanas. O Quentin Tarantino tem 62. Olha, Steven Soderbergh. Aliás, faz 63 no fim do mês. Pronto, há aqui uma série de realizadores. Eu não vou fazer aqui lançar a discussão nestas bases do maior realizador americano. Sim. Talvez alterar aqui um pouco para poder escolher o Paul Thomas Anderson, que é o realizador mais americano dos melhores realizadores americanos com menos de 65. Está a ficar cada vez mais afinado. Não, porque tu olhas, eu estive aqui a fazer uma lista daqueles que já são reconhecidos, já foram nomeados para o Oscar ou então já ganharam, como o Soderbergh. O Tarantino nunca ganhou para melhor realizador, o David Fincher, o Wes Anderson, Darren Aronofsky, Christopher Nolan, o Sean Baker, que ganhou o ano passado, a Sofia Coppola, o Jordan Peele, Damien Chazelle. Eu acho que, se nós olharmos bem, que andamos sempre a queixar-nos, isto agora já não há realizador, já não há filme, já não há nada. Eu acho que está aqui um bom leque, abaixo dos 65, e alguns bastante mais novos do que isso. O Josh Safdie, os irmãos, mas agora a Sol. Portanto, eu acho que está aqui um leque de realizadores muito variados. Com esta particularidade, acho que no caso do Paul Thomas Anderson tem das obras mais consistentes, também já mais longas. Eu acho que talvez mais consistente e ao mesmo tempo mais variado, talvez só mesmo o Soderbergh. O Tarantino, pronto, tem dias ou tem filmes, mas acho que ele distingue-se, o Paul Thomas Anderson, por os filmes dele serem os mais americanos dos filmes de todos estes realizadores. Se tu pensares, por exemplo, no Christopher Nolan, não será propriamente reflexões sobre a América, ainda que também no caso do Paul Thomas Anderson não seja daqueles. Eu também não gosto muito desses realizadores que tomam o pulso à sociedade do seu tempo. Quer dizer, eu acho que ele aborda alguns tópicos. Ele faz um cruzamento da mitologia americana, não é? Vai a algumas coisas, mas vai sempre ali por um caminho, eu diria que vai pelo avesso da mitologia americana. Daí, talvez também,
a preferência dele ou a afinidade dele com o Thomas Pynchon, que já adaptou duas obras dele, mas mesmo noutros filmes. São irmãos espirituais. Eu acho que há algumas afinidades. Ele não será tão experimental no cinema como o Pynchon na forma como o Pynchon é na literatura, mas há depois afinidades temáticas, daí ele ter essa preocupação ou esse interesse em filmar. Mas o realizador com que eu acho que ele é mais parecido, talvez em alguns filmes mais do que noutros, mas também nessa abordagem da mitologia americana, não tão óbvio, será com o Robert Altman, da geração anterior. Não por acaso ele mencionou na cerimónia, e quando recebeu o Oscar, o ano de 1975, em que, falando dos grandes filmes que estavam nomeados, o Tubarão, o Voando sobre o Ninho de Cugos, o Barry Lyndon, Um Dia de Cão, e o Nashville, do Robert Altman. Eu acho que ele é, de facto, o mais americano dos realizadores atualmente em atividade, aqueles que já estão estabelecidos e já com uma obra bastante sólida. Muito bom. Viste isto? Maria Ramos Silva, falar em sólido. E agora vamos falar um bocadinho sobre a cerimónia dos Oscars, que é um assunto que vai ser recorrente neste programa. Tu quiseste assinalar um excesso de controle para que tudo corra bem, e isso faz com que a cerimónia seja cada vez mais previsível. Sim, mas não é só deste ano, não é? Aliás, claro. É uma coisa, os Oscars têm tentado ao longo dos anos, introduzindo diferente tipo de regulamento, mas obviamente controlar tudo o que possa correr mal de alguma maneira ou fugir do guião, não é? Eu recordo, por exemplo, eu acho que é nos anos 50 que tem que lançar mesmo uma regra dizendo, por favor, agora não vendam os Oscars, porque aparentemente havia pessoas a vender os Oscars ou a tentar fazê-lo, e portanto há coisas que nós nem imaginamos, mas que aconteciam, até por exemplo as idas à casa de banho, parece que as pessoas iam em qualquer momento, quer dizer, não esperavam pelos intervalos, portanto estas pequenas regras foram sendo mais frisadas, se quiser, para que o bolo depois resulte numa coisa mais homogénea. Eu acho é que, obviamente, nós vivemos na era do controlo da imagem e dos danos, não é? Em termos de reputação, e portanto tu vives também num mundo que se passa cada vez mais nas redes sociais e no efeito que as redes têm ao minuto, não é? A cilindrar tudo e mais alguma coisa, nomeadamente a imagem dos protagonistas, e portanto ninguém quer falhar, não é? Ninguém se quer dar ao luxo de falhar, porque depois aquilo é chato, porque depois te compromete a carreira, porque lá está, dizes uma coisa sobre a ópera ou sobre o balé ou o look que escolheste ao lado, e depois tudo aquilo, não é? Gera ali uma coisa, já não se sabe até que ponto vai comprometer a tua carreira ou não. Deixa-me só dizer, desculpa, não só ninguém quer falhar, óbvio, pronto, a Maria tem toda a razão, mas pronto, é uma evidência, como, acrescento eu, não vale a pena correr o risco de falhar. Exatamente, ou seja, mas as consequências podem ser graves. Não, as consequências são sempre graves, porque e pegando no que a Maria está a dizer, e mesmo em Portugal, imagina, vais a um podcast qualquer e dizes qualquer coisa, estás distraído ou dizes qualquer coisa. Já foste. Porque há um hiperescrutínio, há um hiperescrutínio que até é vida, não é? Não, quer dizer, ninguém vai pedir, ninguém, ou pelo menos eu, não quero ainda que muitas nada, vezes pouco sensato, não é? Esse escrutínio. Pronto, mas não é isso, eu não quero proibir nada, nem estou a refilar com nada. Estou a dizer que, portanto, se tu és uma pessoa dos Oscars, quer dizer, não deves correr nenhum risco, exceto ir para territórios que sejam aprovados pelos escrutinistas. Eu sei que a palavra não existe. Pronto, como o Javier Bardem, não é? Sim, o pino da lapela, isso é... Pronto. Sim, mas se eu fizesse um pino da lapela a dizer viva ao Trump... Não, claro, o mundo caía em cima ou ires com um chapéu maga. Sim, também era aí que eu queria chegar. O que eu sinto é que, de facto, esta tentativa de ser mais rápido, mais indolor, não é? Mais previsível, acaba por tirar depois aquela expectativa da bofetada, não é? Que eu acho que deve ter sido para aí a última coisa que nós vimos fora o grande acontecimento. O grande acontecimento dos Oscars dos últimos anos. Mesmo os próprios filmes que acabaram por render mais prémios, e que não me choque, eu compreendo, sobretudo Batalha atrás Batalha, fico mais contente que tenha vencido do que o Sinners. Sim, ok, nós podemos ver ali, fazer leituras políticas, as alegorias, a não sei o quê, mas eu não me parece que a maior parte das pessoas que estejam a ver o Sinners em casa, a esmagadora maioria do público no Netflix, esteja a pensar na mensagem política, percebes? Ou seja, são camadas de leitura e de sofisticação que nós depois aqui nós, enfim, quando olhamos para as coisas em retrospectiva, tentamos se calhar acrescentar, mas
Ou seja, mesmo isso acaba por ser mais ou menos banal, corriqueiro. Até na Passadeira Vermelha se vê isso de facto, não é? Em termos de imagem, as pessoas, tu já não vês, é muito curioso, porque tu analisas uma galeria no dia a seguir de looks e é muito difícil, ao contrário do que acontecia até há algum tempo, também porque, enfim, lá está, a bolha está muito mais profissionalizada e por um lado ainda bem, mas era muito mais fácil tu ver as pessoas mal vestidas e gozava-se com aquilo, e hoje isto não existe, ou é muito mais difícil acontecer. Porque há de facto uma preocupação há mais a controle. 360, não Exato. é? É tudo, desde que tu te levantas da cama até que deitas, o que é que vais usar, como é que vais usar, Sim, como é que constróis essa história, esse fio condutor todo, e portanto no dia a seguir o que é que tu tens? Tens um ou outro fé de ver, claro, faz parte, mas muito menos. Mas sim. Pedro Buxeri Mendes, não sei se também tem a ver com isto que a Maria está a falar, mas tu lançavas uma questão que é, e agora sim vou-te citar, que era se existirá já uma Oscarfobia, que é um neologismo que tu inventaste e bem. Não consigo garantir, mas eu acho que já há uma certa Oscar indiferencia, não é? Sim senhor. Quando, não sei, há 20 anos, imagina, já éramos todos seres conscientes, e portanto, quanto mais há 30, os Oscars eram uma coisa grande, não é? Uma big thing, não é? Como diziam, mesmo uma coisa. Era uma coisa. Não, os Oscars, tenho que ver, e vais ficar acordado e não sei o quê. E hoje ouvimos mais vezes: foi os Oscars, olha, nem sabia, foi ontem, foi hoje, não, é para a semana, ok, não sabia, pronto. Não sendo difícil encontrar 44 razões para que assim seja, não é fácil apontar qual é a razão precisa. Porque eu quando estava a preparar este programa, eu escrevi, vou dizer, alguém se lembra de Anora no ano passado? Mas de facto Anora é um bom filme, não é? Ganhou o ano passado. Mas eu, antes de preparar o programa, já não me lembrava que a Anora tinha vencido o ano passado. Tinha, exato. E é um bom filme, E de maneira que, pelos vistos, os Oscar ganharam um Oscar, como ganharam um Globo de Ouro em Portugal, talvez um dia possamos falar sobre isso, abre portas, os cachês são maiores, há mais pessoas a querer trabalhar contigo, podes escolher melhor os projetos. Vou falar dos Oscars agora. Muitas vezes o próprio filme é reposto em salas em vários Sim, mas países agora do mundo. pronto, essa parte é mais ou menos evidente, não é? Porque se o filme ganha o Oscar, então deixa-me cá ver o que é. Mas estou a dizer, tu ganhas um Oscar por Oscar secundário. Sim, estás a falar do Sim, em futuro, termos pessoais, da pessoa que melhor café serviu no filme estrangeiro. E o facto de tu, Tiago, teres agora um Oscar no currículo é bom. Claro. Portanto, interessa às pessoas que ganham ou que podem ganhar. Os Oscars interessam muito às pessoas que os ganharam ou que os podem vir a ganhar. Certo. E até os nomeados, creio eu. A questão é se interessam ao público. Como sabemos, os Oscars daqui a 2 anos vão ser no YouTube, não é? Acho que vamos falar disso na segunda parte, ou queres falar agora? Ou posso falar agora? Podes falar quando quiseres. Vão ser só no YouTube. Supostamente vão ser diferentes. Pois eu acho que isso aí é que está uma grande curiosidade. Com novas categorias. Vamos ver até que ponto serão diferentes. Eu acho que os Oscars atualmente estão, vou usar uma frase muito original, em fim de ciclo. Porque já são uma mistura de cautela com... Não, vou ser irreverente, mas com cautela. Não, mas vou ser irreverente na mesma. Não, mas tem que ter cautela. Veja-se o caso do Chalamet, coitado, não é? Que depois as pessoas que ousam ser diferentes, que ousam não ser uns bananas, como é o caso do Chalamet, por mais irritante que seja, depois há mínima imprudência, como ele, pelos vistos, teve esta coisa da moda, da ópera e do ballet. Pronto, cai o mundo em cima, embora não tenha influenciado o Oscar. Ainda bem que me dás essa bola, porque Bruno Vieira Amaral, a próxima pergunta que tenho aqui no plano, antes de irmos para intervalo, é: quando é que o Chalamet vai ganhar? Foi uma pergunta que tu colocaste. Vai ganhar um dia, eu acho que vai ganhar. Sim, acho que vai ganhar um dia. Ele só está atrás do Marlon Brando em nomeações antes dos 30. Só o Marlon Brando é que conseguiu 3 nomeações antes dos 30. Marlon Brando era aquele que fazia sempre Marlon Brando, não é? Não necessariamente. Sim, mas viva Pedro. Alegadamente, atenção, não é a minha opinião, eu não. Eu acho que, aliás, os dois Oscars que ele ganhou são merecidíssimos. O Alô no Cais, o Marlon Brando. O Chalamet ainda não chegou lá. Agora é preciso ter calma. Eu acho que Hollywood também gosta de submeter aqui
as jovens estrelas. Metê-los no lugar. Aguenta aí um bocado. Chaval. E acho esta conversa da ópera e do balé não teve influência porque a votação já estava fechada. Mas a atitude do Chalamet nos últimos 2 anos em que esteve nomeado, eu acho que pode ter algum peso. O facto Achas que ele enervou muita gente? Neste sentido de ser muito franco quanto às aspirações dele. Como dizia o Pedro, ele não é um banana, mas consegue ser muito irritante. Ele é irritante. Primeira coisa, ele é irritante. Antes não se perdoa. Antes de discursar, não se perdoa. Ele tem sido nomeado. Está bem, mas ele tem sido nomeado. Não lhe falta reconhecimento, quer dizer. Ainda não ganhou. Na votação, depois, o que é que eu acho? Acho que ele é um bocado prejudicado por ser franco quanto ao lugar onde ele quer estar. Exato. Onde ele se vê. Ele disse que se vê entre os maiores de sempre, quer ser. Não disse que era, disse que aspirava a isso. Tinha essa, porque é uma aspiração legítima. Mas acho que isso cai um bocadinho mal entre os votantes, entre a academia, que é aquela ideia de que podes ter essa ambição, mas não, faz o teu trabalho e depois deixa-nos decidir. Não te ponhas nesse campeonato. Depois há essa autoconsciência também, acaba por ser um pouco prejudicial, porque se olha para tudo o que o Chalamet faz como estando integrado quase num plano de carreira. É tudo muito pensado. Agora, é tudo planeado para atingir um determinado exatamente. Objetivo. Tal como se dizia que... DiCaprio, sim. Não, dizia-se que Marty Supreme, entre aspas, filme feito à medida para Chalamet ganhar o Oscar. É um bocado... O Chalamet está a passar por aquilo já que agora, o DiCaprio... Oscar de melhor ator que foi por Michael B. Jordan, o protagonista do Sinners. Eu honestamente não acho que seja uma atuação digna do Oscar. Não é má. Sim. Longe disso. Mas não acho que seja. Já todos sabemos que Jesse Plemons é que devia ter. Claro, na minha opinião, mas mesmo o DiCaprio, para mim. Eu acho que o Michael B. Jordan vence. As pessoas não resistem ao sorriso. Porque de facto tu olhas para o Michael B. Jordan. Não é? É um homem zarrão. É um homem zarrão. E há ali uma. É verdade. Vá lá, uma imponência que não se impõe, entendes? Há ali uma naturalidade na presença dele que como nós, que desvia um bocadinho, enquanto que no Marty Supreme a atuação do Chalamet está sempre a chamar a atenção para si mesma. No Michael B. Jordan no Sinners é um bocadinho ao contrário, parece estar ali mais, apesar de ter aquelas duas personagens e ter algumas diferenças, parece estar ali num tom um bocadinho mais moderado, e isso também pode ter apelado nesse contraste entre o mais efusivo, mais explosivo Chalamet e depois uma atuação mais contida do Michael B. Jordan. Mas eu acho que o Chalamet é prejudicado atualmente por se calhar essa excessiva autoconsciência que ele não tem pejo, pelo menos até agora, em verbalizar, e isso depois deve levar a algumas pessoas, mais por rejeição do que propriamente uma avaliação objetiva do desempenho dele, a não votar nele. Muito bem, já vamos continuar aqui com mas acho que vai ganhar. Sabes que há uma coisa recente que eu também não fazia ideia, mas parece que uma das regras recentes é também as pessoas que fazem parte do júri haver uma espécie de certificação de que viram mesmo o filme. Ou seja, já acontecia não verem. E acho bem. Mas já vamos pegar neste assunto outra vez. Chegamos ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao pop-up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a fazer contas à cerimónia dos Oscars, que aconteceu no dia 15. Quais as conclusões, quais os momentos que ficam na nossa memória e as dúvidas que trazemos para aqui. Terminamos a primeira parte com o gênio de Bruno Vieira Amaral a falar sobre outro genial, não é? O Chalamet. Dois jovens geniais. Exato. Maria Ramos Silva, vamos continuar aqui nesta nota, porque tu querias falar também de Marty Supreme, que foi um dos filmes que saiu de mãos a abanar. Totalmente, não, sim. Não, o Pedro lembrou o Anor, e lá está, eu ano passado, por exemplo, tive mais esse momento claque do que propriamente este ano, porque acho que de facto era um bom filme e queria que vais dizer ganhasse. Que Marty Supreme ficou a Anora? Ora bem. Desculpa. Não, acho que ficou de facto à Nora por uma razão, porque quando tu tens, quer dizer, nós quando olhamos para os Oscars e com todo o respeito pelas categorias técnicas, mas na verdade queremos saber quem é o melhor filme,
em última instância, que é o melhor realizador, os protagonistas, quem é que fica com a taça, e depois há o resto das gavetas. Tu não vai, quer dizer, podes mencionar depois posteriormente. Mas é um argumento ainda. Sim, que pronto, entra mas aquele suspense está concentrado naquelas categorias de facto. E quando tu acabas por ver isso esvaziado, porque ele porque perde o melhor ator para o Michael B. Jordan, de repente há um esvaziamento completo de um filme que na verdade é um bom filme. E provavelmente vai ser um filme muito mais revisto do que qualquer um destes nomeados daqui por diante. E portanto isso acaba por ser um pouco também ingrato, não é? Para a carreira destes filmes, porque de facto não é só a questão do Chalamet. Eu acho obviamente que há aqui, subscrevo em absoluto aquilo que foi a leitura do Bruno. Eu acho que o Chalamet a certa altura é indissociável aquilo que é a postura pública dele e depois do desempenho dele. Acho que as pessoas não se conseguem concentrar só no desempenho dele. Acho que tem a ver com a roupa que ele leva para as Também cerimónias. Pode ter um pouco a ver com a roupa, com a namorada, ali, enfim, com uma série de... com a namorada, com uma série de detalhes. É daqueles casos em que as pessoas não separam aquilo que conhecem do homem é difícil, e a obra, não é? Porque ele também não é uma figura discreta, lá está, não é? Eu acho que tu olhas para o B. Jordan não é o Daniel Day-Lewis que faz o trabalho dele e depois vai para casa. Sim, isto é outro tipo, mas isso também, vamos lá ver, ao mesmo tempo é culpa e não é culpa do Chalamet, porque de facto o Chalamet já te traz também com aquele nome, começa logo pelo nome, não é? É verdade. Quer dizer, vê-se logo que é uma pessoa à parte. Mas repara, é uma geração que está literalmente entalada e o Daniel Day-Lewis não tinha isso, infelizmente. Nós podíamos concentrar-nos exclusivamente naquilo que era o trabalho do Daniel Day-Lewis e que era ótimo. Era outro mundo. Era outro mundo. E agora, estes jovens aspirantes ao Oscar têm que ter duas vidas, mas têm mesmo. E não é fácil. Têm que ter uma vida profissional gerida com pulso no grande ecrã e depois têm que gerir as suas redes sociais. Pois é. E ser figuras virtuosas cá fora, e ser tipos extraordinários e aquilo estar muito bem montado. Não é? Pronto, e eu acho que isso também é complicado. Ao mesmo tempo, também penso, nós olhamos para o Chalamet como, e esse é outro dos problemas das redes, desgastam-te imenso a tua imagem. Ou seja, nós também, se pensarmos bem, o Chalamet começa, o grande filme dele a dar na BR é o Call Me By Your Name, que não tem sequer 10 anos, portanto, parece que ele anda aqui há 30 anos a pelo partir qual também pedra, foi nomeado, penar, não é? Foi a primeira nomeação. Foi a primeira nomeação, mas quer dizer, depois disso, sim, não está, exato. Tirando o momento em que volta a ser, em que faz o biopic do Dylan, também não fez nada que nós disséssemos que foi injustiçadíssimo nesta. Não podemos caminhada, desvalorizar o estatuto dele. Claro. Tu olhas para outros atores. Quais são os outros atores da geração dele que têm o protagonismo, que têm o destaque que ele tem? Não, que é ele. Sim, é verdade, sim. Pedro Buxerimentos, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre Timothée Chalamet. Porém, há aqui uma frase que tu me enviaste com todo o carinho, como é habitual, em que dizias que perguntavas-te se serão os filmes tipo Titanic os verdadeiros filmes de Oscars. O que é um filme tipo Titanic? São filmes que nós compreendemos sem saber, não é? Portanto, que são filmes para os Oscars. Ou seja, o Sinners ganhou imensas coisas e foi nomeado, não sei o quê. Mas se não tivesse sido sequer considerado, eu acho que nós também não acharíamos estranho. Certo. Sim, ganhou, sim, grande filme, ótimo, espetacular, não sei o quê. Mas se não tivesse sido... E se o Titanic não tivesse sido snub, não é? Como se diz agora. Sim. Nós acharíamos estranhíssimo. Ou seja, mesmo as pessoas que fizeram o Titanic naquele 95, 96, o filme é de 97, acho eu. Mesmo as pessoas, quando estavam a fazer aquele filme, as pessoas sabiam que o raio do filme ia ser nomeado. Mas se ia ser nomeado, muito nomeado, médio nomeado ou pouco nomeado, seria outra questão. E esses filmes, tipo Titanic, como eu disse, ou tipo, até o próprio Paciente Inglês, de alguma forma, embora visto hoje, são filmes que tu estás à espera que sejam oscarizáveis, sim, é assim? Acho que sim. E eu acho que isso se perdeu um pouco. Nós agora... esta coisa tu não gostas muito de futebol, mas sabes que o Leicester ganhou a Premier League, inesperadamente, não é? Lembro-me disso, estava a trabalhar nessa noite. Foi há 10 anos. Mas eu estava a trabalhar nessa noite. Foi absolutamente, no início da época, era tipo, se achas que o Leicester ia ser campeão, internavam-te. E essa coisa do underdog, de não sei o quê, eu acho que o que se passa agora nos Oscars é um pouco isso. Tu não sabes bem quem vai ganhar o campeonato. Portanto, pode ser do Estoril, como pode ser do Benfica, como pode ser do Rio. Mas isso torna a coisa mais interessante, ou achas que eu acho que não, porque nós temos
temos que ter os chakras mais ou menos alinhados na nossa vida. Ok. As pessoas não podem estar constantemente... Cada coisa no seu As pessoas lugar. estão à espera até às 3 da manhã Claro. e depois são Não, as pessoas não podem estar surpreendidas. constantemente a ser bombardeadas com novidade. Nós achamos que sim. Quer dizer, nós vamos de férias para o Algarve. Nós não podemos todos os anos. Não, qual é a melhor praia? O ranking das praias. Coisa mais estranha. Sim, sim. Não, claro que nós dizemos que sim. Nós nos jantares de amigos dizemos não, eu estou farto do Algarve, não sei o quê. Mas depois vamos na mesma. E eu acho que porque o hábito e a familiaridade e as convenções orientam o nosso mundo, não é? São as pedrinhas da lá da história da outra, que atirava pedrinhas para como é que era? Aquela coisa do João e Maria, acho eu. Aquele conto de... Mas esse filme já não... A questão é... Já não existem, portanto, era aí que eu ia chegar. Porque os studios... não vou agora enfiar aqui estes milhões todos neste Titanic, porque depois nem sequer são nomeados e ganham um filme qualquer com um orçamento de O Emília 100 mil Pérez. euros. Ganham Um o orçamento- Emília Pérez. Ganham com um orçamento de 100 mil euros. Não pode ter isso. Só James Cameron, desculpa lá. Rodado com um iPhone, Exato. nem pensar. Bruno Vieira Amaral, questionas tu se, e eu acho que isto é a boleia dos prémios que Pecadores levou e que Hora do Desaparecimento também levou, melhor atriz secundária para Amy Madigan, o terror vai finalmente ser reconhecido, pelo menos a este nível? Começa a ser, e a minha explicação para isto é porque é que nos últimos anos o terror passou a ser oscarizável. Sendo que pelo menos Pecadores não é declaradamente um filme de terror. Pronto, não é? ok, mas tem elementos Sim. que noutra época, há 20 anos, o poriam completamente fora da lista dos oscarizáveis. Bem, tivemos no passado, o Exorcista a ser nomeado, o Silêncio dos Inocentes, podes considerar um thriller ali muito perto do cinema de terror, mas não é exatamente um filme de terror. Mas, por exemplo, se tu pensas nos grandes cultores do género, o John Carpenter não tem uma única nomeação para o Oscar. E tu tens, por exemplo, o Jordan Peele nomeado pelo Get Out, pelo Us acho que não foi nomeado, e agora não é a primeira vez que uma atriz ganha, já tinha falado aqui disso a semana passada, num filme de terror ganha melhor atriz secundária. E a Ellen Burstyn foi nomeada, estava nomeada pelo Exorcista. Portanto, há exemplos no passado de filmes ou de atores em filmes de terror que foram reconhecidos. Agora, eu acho que se hoje fizeres um filme de terror, as probabilidades de seres nomeado, do filme ser nomeado, são muito maiores, independentemente agora, retirando a questão da qualidade, do que eram há 20 ou 30 anos. O John Carpenter hoje, de há 30, 40 anos, hoje, muito provavelmente teria uma nomeação assim fácil. Eu acho que isto também passa muito, não é só uma questão cultural, uma mudança cultural tem a ver com a importância que hoje o género do terror tem para a sobrevivência do cinema em sala. Hoje, muitos dos sucessos em sala, tirando filmes de super-heróis, ou seja, cinema original, Ou de animação, não é? Infantil, etc. ou de animação, que muitos dos filmes que conseguem ter sucesso em sala são filmes de terror. Ou seja, o lugar, uma palavra agora que o Pedro gosta, dentro do ecossistema de Hollywood dos filmes de terror, É no Sim, cinema. porque os jovens vão ver o terror, não é? continua a ser talvez o género que as pessoas, tirando lá está os filmes de super-heróis, eu quero ver isto no cinema. Porque a rapariga agarra só o rapaz quando tem Cá medo. está, não é? eu lembrei-me Essas coisas são importantes. daquela teoria Essas coisas são que o importantes. Pedro partilhou aqui há umas semanas aqui neste programa, vencedor de um prémio, que é de que o cinema vai continuar a subsistir porque é um sítio de engate e o Sim, terror ajuda. E o terror. Estava-me a lembrar que Ele está-se a rir antes de falar. uma das piores coisas que pode acontecer é ires ao cinema com alguém e depois esse alguém entabular um diálogo. Com outra pessoa. Não, contigo. não. Aqueles que falam baixinho ao ouvido, aqueles ou aquelas que falam baixinho ao ouvido, agora é diferente se é uma situação de romance ou de amizade ou do que for, em que tu estás atento ao filme e essa pessoa Mas é uma bichando pessoa no que vai ouvido. contigo ou... Pá, calha aí, não sei, até podia ser com vocês. E essa pessoa bichando ao ouvido e tu não percebes nada. E diz, E ontem me aconteceu que estava na apresentação de um livro e, portanto, é uma espécie de contexto, tens de estar caladinho e estar atento e tinha uma pessoa ao lado que me dizia, olha, e tu, pronto, então só uma E o que é que parte. fizeste? Disseste que sim. Sim, claro, Claro, é só uma parte. obviamente. Mas voltando aqui ao cinema e ao cinema terror, não sei se me ias perguntar. Não, mas Se Deus Nosso Senhor viesse agora à Terra e dissesse
vou-vos comunicar uma coisa muito importante. Pedro, vou-te dizer isto. Não, vou dizer a todos. Com Dizia a voz de todos. trovão. Assim, com um grande cajado na mão. Claro. Vou extinguir o Salve. cinema de terror. Eu ficava, boa. Mas tu não gostas. Ótimo. Fine by me. Boa Deus. Não é um género que eu... pronto. Muito bem. Maria Ramos Silva, dizes tu que alguns dos melhores momentos dos Oscars passaram-se Também foram fora, momentos de terror, alguns. fora dos Oscars e, citando Maria Ramos Silva, Lá o que é que vais dizer? bem fez o Sean Penn a embaldar-se para ir dar um Para ir abraço fumar um cigarro? ao Espera, Zelensky. vírgula, para ir fumar um cigarro. Explica lá. O que Olha, é é verdade, que que isso foi um dos grandes enigmas da noite, não é? Quer dizer, um semi-enigma, nós depois explicámos às pessoas que já havia esse historial do Sean Penn, ele parece que... Bem, ele também já o tem convidado a não ir, porque, como sabem, Mas ele gosta de fumar. Mas ele já recebeu o Oscar, já discursou, não é? Já, pronto, mas ele, acho que nos últimos tempos, por cima nos Globos, ele gosta de fumar. À antiga, não é? Mas Com os não icos, se é obrigado a aqueles- ir ao... Quer dizer, não é para não. Não O se quê? é obrigado a ir aos Oscars. Não, claro que Ele não foi. claro que O não. Woody Allen, acho Não, que claro que nunca não. foi. Há imensos, quer dizer, imensos. Há pessoas, aliás, há casos históricos de quem mandou outra pessoa para receber o Oscar e tudo mais. Olha, o vosso amigo Marlon Brando. Por exemplo. Não, o Sean Penn não foi, supostamente. Ele sim, penso eu, fez se é para fazer alguma manifestação de intenções do ponto de vista político, não é cupim na lapela ali fofinho, é para ir dar um abraço ao Zelensky. É Free verdade, Palestine. é verdade que no meio disto tudo, os filmes, já ninguém se lembra do Zelensky, da guerra na Ucrânia. Pronto, é uma coisa que está para ali, não é? Perdida. Pronto. E o Sean Penn parece que foi entregar o seu Oscar de uma forma assim, enfim, simbólica, emérita. Depois os ucranianos devolveram muito simpaticamente com um Oscar feito com material, sei lá de espós de chumbo ou uma coisa qualquer. Se calhar para alguns foi indecoroso, não é? Porque ele é um vencedor que de alguma forma lhes faz assim um adeusinho e diz que tem sítios mais interessantes para estar. Mas olha, eu gostei. Se é para fazer protestos, acho que o Coronel esteve eu muito ainda bem. sou do tempo que o Sean Penn era casado com a Madonna. Olha, ainda ontem passou. Espancava a Madonna, dizem Ainda as más ontem isso me línguas. apareceu no feed, o casamento dele com a Madonna, impressionante. Sim. E que não era completamente desconsiderado. Era tipo assim um rebelde, Era um doido. moleque, era um moleque. Mas eu acho que ele continua a O ser. irmão dele era mais considerado aquele que modelo. O Chris Penn. Não é? Sim. Ele era Mas atenção, ele o tem bad estado a boy. fazer, ele fez todo um projeto das entrevistas com o Zelensky, portanto, também Sim, há sim, aqui uma sim. dimensão, não é, de filmes no meio disto. Mas Meu Deus. pergunta ao Pedro Buxeri Mendes: já não se liga ao protesto político? Ponto de interrogação. Já foram mais políticos os Oscars? Também já houve circunstâncias em que foram políticos e não correu nada bem. Acho que se liga muito menos. Quando eu digo liga, é as pessoas normais, como nós, não é? Acho que se liga muito menos. Acho que. Então não estás a falar especificamente das pessoas que sobem ao palco para receber prémios e... Não, mas mesmo cingindo-me a esse contexto, a esse universozinho dos premiados, porque de certa forma os tipos têm smoking, os tipos têm mulheres bonitas ou maridos bonitos, os tipos têm, sei lá, amigos, e depois os tipos protestam. O protesto passou a ser faz parte do traje, não é? Então, Tiago, estás Ok. muito bem vestido. E o teu protesto hoje, qual é? E tu, eu vou protestar contra a camada de ozono, não sei o que era uma coisa que se protestava antigamente. Não estou a dizer que as pessoas não devam protestar, nem que as suas causas não mereçam a pena, mas Banalizou-se de alguma sim, forma. É quase uma. Pronto, em vez de teres um papillon ou uma gravata, tens um Achas protesto, que faz pronto. parte de uma checklist? Acho, às tantas? Acho. E nós estamos um pouco anestesiados, não é? Nós estamos aqui, falando agora por nós, europeus, estamos aqui no nosso cantinho, não é? Pronto, e há umas guerras ali, há umas guerras aqui, estamos aqui no nosso cantinho. Acho que, então, para nós é muito mais... Estamos ainda mais anestesiados do que talvez os americanos, não sei. Bruno Vieira Amaral, tu... porquê é que tu perguntas se antigamente é que era bom? Porque é o que se diz muitas vezes. Os Oscars já não são o Mas que eram. é o que se diz sobre tudo e mais alguma coisa. Sobretudo em mais alguma coisa sobre os Oscars. Antigamente é que era grandes filmes e agora ganha qualquer um que pode ganhar o Oscar. Lê lá aí. Até o Gil Vicente. Até o Lester pode ganhar o Oscar. Menos o agente secreto. Não, depois a pessoa vai ver, não é? Depois a pessoa vai ver. Depois vamos ver. É verdade, mas isto é verdade se tu olhares para os anos 70. Eu tenho um bocadinho o viés dos anos 70. Sim. Mas aí os filmes já tiveram 50 anos para se implantarem É na verdade, história, não é? mas mesmo se tu recuares até aos anos 80, é uma grande diferença. Vou Ah, dar são aqui 40 alguns- anos. Vou dar aqui alguns é exemplos. É diferente. O Padrinho ganhou ao Fim de Semana Alucinante, ao Deliverance, e ao Cabaré do Bob Fosse. A Golpada, que até para mim é um filme que envelheceu mal
mas na altura acredito que tenha ganhado por causa da nostalgia dos anos 30 e 40 e depois com aquelas figuras como o Robert Redford e o Paul Newman. Ganhou a Lágrimas e Suspiros do Bergman e ao Exorcista. Depois tivemos um ano em que o Padrinho, a segunda parte, ganha o Chinatown e o Vigilante, também do Coppola. Já aqui falei do Voando sobre o Ninho de Cucos, ganhou o Barry Lyndon, Nashville, Tubarão e Um Dia de Cão. O Rocky, pronto, que é um bom filme, eu gosto, atenção, ganhou a Taxi Driver, aos Homens do Presidente. Depois ainda tivemos como vencedores nos anos 70 o Annie Hall e o Caçador. Quer dizer, mesmo dos filmes que não ganharam, e só mais uma coisa para... que eu acho que vale a pena aqui lembrar. Vemos só isto, em 1974 os nomeados para melhor realizador: Coppola, John Cassavetes, Bob Fosse, Roman Polanski e François Truffaut. É incrível, é a carne toda. Antigamente é que era bom aqui, mas depois tu olhas para os anos 80, e há aqui de facto uma viragem. Mas tu achas que daqui a 40 anos não podem dizer extraordinário, Sean Baker, Paul Thomas Anderson? Não, está bem, mas Sim, é isso que ele quer dizer, mas depois em 80 há um claro declínio. Claro, tu tens o Gandhi, o Momentos de Glória a ganhar, o Laços de Ternura, que é um filme que eu gosto, um melodrama, mas tens o Último Imperador, que está longe de ser o melhor do Bertolucci, o Rain Man, o Driving Miss Daisy, que hoje, na altura foram até uns fenómenos culturais, mas que hoje o que é que estes filmes falam? Na altura eram vistos como o filme indie que o não sei, underdogzinho. É isso, o que eu quero, e a minha ideia quanto a estas coisas das votações, porque para melhor filme votam todos os membros da Academia, é que essas votações muito alargadas expressam sempre uma corrente subterrânea que está lá, ou seja, conta menos a preferência individual do que uma certa... A onda consenso, não é? Sim. Um consenso que acaba por ser uma forma de convencionalismo. Quer quando premiavam os pastelões, o Paciente Inglês, o Braveheart, não é? Que são filmes que envelheceram um pouco mal, mas mesmo hoje, quando se prefere o filme mais arriscado, o Anora, ou Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, isso também expressa, quanto a mim, um certo convencionalismo, só que o objeto convencional é que se alterou. Agora arrisca-se mais, mas eu acho que acaba por ser convencional lá mesmo. Antes de terminar, um minuto só para eu perguntar aqui uma coisa ao Pedro, que eu tenho alguma curiosidade, que é, tu lançaste uma questão, será que os Oscars deveriam ser umas 4 horas mais cedo para apanhar melhor a Europa? Tu achas que faria diferença? Acho. Aqui na Europa, certamente. Sim. Não é? Teria muito mais público. A cerimónia dos Oscars... Se começasse às 8 da noite ou às 9. Nossa, não é? A cerimónia dos Oscars tem tido cada vez menos audiência nos Estados Unidos, audiência em direto, claro, e ainda menos na Europa, não é? Começa à 1 da manhã. Por acaso seria curioso, este ano apanhámos os Oscars às 11. Seria curioso tentar perceber se houve uma diferença. Não, foi menos. Está a descer desde 2022. São 17 milhões em todo o mundo. Sim, mas imagina... Não, estavas a dizer em Portugal especificamente, não sei. Imagina que nas televisões portuguesas podia começar às 10 da noite, sei lá, o que for. Claro que tem a ver com a lógica americana e a publicidade e não sei o quê, mas como vão ser no YouTube, essa questão vai deixar de se pôr, não é? Certo? Claro. Quer dizer, não, em direto é igual. Se for em direto, se quiseres ver em direto. O YouTube não tem os intervalos que a estação americana que os imita, acho que é a NBC ou CBS, não sei agora, na ponta da língua. Em princípio, mas imagina, não sei. Vou esperar para ver. Não, então, agora aquilo dá no prime time americano e o espaço publicitário no prime time americano é muito mais valioso. Claro, tem um preço, obviamente. Pronto, e o YouTube não tem prime time americano, pronto, se não quiser, não é? Pois. Pronto, quer dizer, isto é preciso fazer muitas notas de rodapé nestas conversas, mas tendo o YouTube os direitos de transmissão, pode perfeitamente chegar a acordo com a Academia dizendo, vamos fazer isto uma horinha mais cedo. Exato. Em vez de começar acho que são às 7 ou às 6 Estou a imaginar. Amigo. Vamos lançar uma petição. Amigo, venham mais. Não sei se as pessoas sabem, mas é a Sport TV em Portugal que decide a hora e o dia dos jogos. Claro. E tem a ver com o número de espectadores que está sentado àquela hora, tipicamente, para ver os jogos. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um pop-up. Para quem nos ouve, sigam-nos nas plataformas de podcast e escrevam-nos para popup@observador.pt. Nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.